Olá, seguidores do Treino em Foco. Treino em Foco de hoje, Fisiologia da Corrida, abordando o tema músculo diafragma. Sabe qual é a ação desse músculo no processo respiratório humano? Acompanhe a postagem de hoje e nós iremos debater sobre esse tema. Bem, seguidores, conforme colocado já na abertura, hoje nós vamos debater o músculo diafragma, um músculo importante no processo respiratório humano, tanto em situação de repouso quanto em situação de esforço físico. Diríamos que em várias condições de exigência é o principal músculo respiratório dentro desse processo. Ao falar essas questões sobre o músculo diafragma, eu já começo a pincelar algumas ações do processo respiratório referente ao diafragma. Mas vamos lá. Para nós podermos entender melhor o diafragma, nós vamos ver essa imagem onde nós temos as vias aéreas superiores, narina e boca, traqueia, bronquio e bronquíolo, e isso se ramificando para os pulmões. Nos pulmões, nós podemos notar que existe aqui uma divisão entre a área torácica pulmonar e a área abdominal visceral. Essa divisão, é uma divisão aqui entre aspas, mas há uma certa divisão anatômica e fisiológica aqui que nós vamos verificar ao longo da postagem de hoje. Essa divisão ela é feita justamente pelo músculo diafragma, que é o tema da nossa postagem de hoje. Vejam bem, essa divisão, portanto, entre a área pulmonar e a área abdominal visceral, ela é feita por um músculo, e é um músculo que tem um importante papel no processo respiratório humano. Vamos seguir aqui em frente, nós temos à esquerda, então, uma imagem anatômica, onde nós temos a estrutura do esqueleto humano na região torácica, com o osso externo, o apêndice xifoide, processo manúbrio e as costelas. Aqui nós temos também os músculos intercostais sendo mostrados. Nós temos ainda uma visão da coluna vertebral, principalmente na região lombar, em destaque, a pelve, com alguns músculos, o ilho, e o psoas, maior e menor, sendo posicionado nessa região. Se você tem dúvidas sobre a ação do ilho e do psoas, que são flexores do quadril, você pode olhar no Treino em Foco Anatomia, onde nós abordamos esses grupos musculares em diversas condições de exercício. Mas hoje a nossa abordagem é sobre o músculo diafragma. Ele está sendo mostrado aqui, só que em conjunto com os demais músculos fica mais difícil a sua visualização, por isso que ele é colocado em destaque à direita. Nós podemos notar que os outros grupos musculares foram colocados numa situação esbranquiçada para que nós possamos ter então um destaque do diafragma. E aí nós podemos notar claramente que esse músculo diafragma, um músculo importante no processo respiratório, ele divide a área pulmonar da área visceral abdominal. Esse é um ponto anatômico importante, já que ele faz uma interface entre as duas regiões, uma divisão anatômica entre as duas regiões, e o movimento de contração e relaxamento desse músculo é que irá participar fortemente do processo fisiológico respiratório humano. Aqui nós temos uma visão do músculo diafragma como se nós estivéssemos abaixo dele, visualizando a região superior. Voltando aqui para entender melhor, é como se nós estivéssemos nessa região visceral e visualizando para cima, tentando visualizar a região pulmonar. Então, a visão que nós temos agora aqui é essa, onde eu coloquei aqui alguns pontos de conexão do músculo diafragma. E se nós observarmos bem esses pontos de conexão, nós conseguimos perceber que a área muscular e tendínea do diafragma realmente, anatomicamente, divide toda a região de baixo da região de cima, da região torácica, ou seja, a região visceral abdominal da região torácica pulmonar que estaria do outro lado. Nós podemos perceber aqui as costelas, que estariam nessa região, o processo xifoide, as costelas do outro lado, a conexão com o músculo psoas e quadrado lombar, formando toda uma divisão entre a região inferior, que é onde é mostrada aquela imagem, e tentando visualizar a região superior. Então essa é a nossa visão básica aqui do músculo diafragma, tendo essa visão, ou esse entendimento, portanto, que o diafragma faz uma real divisão entre a região superior e inferior do tórax. Entretanto, nós podemos verificar que existem vias de passagem. Essas vias de passagem é para a veia cava inferior, faz todo o retorno do fluxo sanguíneo de membros inferiores, aqui chamado de forame da veia cava, por onde haverá um grande fluxo sanguíneo voltando de membros inferiores, por isso retorno venoso. Nós temos aqui dentro desse ponto o centro tendíneo do diafragma, onde existe esse forame para a veia cava. Nós temos um outro forame chamado hiato aórtico, onde passa outro processo de vaso para a artéria aorta, fazendo conexão
Vejam bem, esses pontos de divisão, de passagem, estão fazendo a conexão entre a área superior e a área inferior, ou seja, entre a área pulmonar e a área visceral, já que o diafragma divide anatomicamente esses dois processos. Então, voltando aqui, nós podemos entender então o hiato aórtico, aonde passam aqui os vasos, aqui no caso específico da artéria aorta, e ainda o hiato esofágico, aonde esse hiato esofágico faz e impede o refluxo gástrico dos líquidos estomacais que podem passar para cá. Então, aqui há um esfíncter que bloqueia e impede até certo ponto esse refluxo gástrico feito aqui no ponto do diafragma, onde existe esse esfíncter. Bem, pensando nessas aberturas que nós acabamos de analisar, nós podemos entender que caso não houvesse essas aberturas no corpo do diafragma, na área do corpo do diafragma, aqui a mesma imagem que nós tivemos anteriormente, o tórax seria totalmente isolado do abdômen. Contudo, existem algumas aberturas necessárias para permitir a passagem de certas estruturas. Ou seja, fisiologicamente, nós necessitamos que haja uma certa conexão entre processos fisiológicos inferiores com processos fisiológicos superiores. E aí um exemplo claro disso é a veia cava inferior, que transmite todo o refluxo do sangue, retorno venoso do sangue para o coração. Então nós vemos aí um dos processos fisiológicos necessários para haver essas aberturas no corpo do diafragma, do músculo diafragma. E é simplesmente uma abordagem anatômica para nós conhecermos um pouco melhor esse músculo importante do ponto de vista respiratório. E aí nós vimos para o ponto de vista respiratório, essa imagem agora aqui, ela ilustra fortemente isso que eu quero mais apropriadamente discutir na postagem de hoje. Nós podemos ver aqui a movimentação do músculo diafragma. Nessa posição ele está contraindo, nessa posição ele está relaxando. Ele contrai e o músculo diafragma relaxa. Nós vamos ver aqui numa outra posição ele contraindo e relaxando. Então o músculo diafragma visto de diferentes posições, podemos notar claramente que aqui é a região do tórax. Há também uma expansão da caixa torácica junto com o movimento diafragmático. Não existe somente o movimento diafragmático, existe também o movimento torácico. Esse movimento torácico da caixa torácica é realizado por músculos que eu mostrei inicialmente chamados intercostais. Vou voltar novamente aqui para nós chamarmos a atenção disso. Esses músculos intercostais são alguns dos principais músculos, principalmente na situação de repouso, para elevar a caixa torácica, como nós percebemos nessa imagem. Então, voltando aqui, nós podemos agora ver sim o movimento que o diafragma produz nessa divisão entre a região pulmonar e a região visceral, ao relaxar e ao contrair. Bom, a partir desse movimento de contração e relaxamento do músculo diafragma é que nós teremos que entender alguns processos. Antes disso, gostaria de chamar a atenção e dizer que esse músculo responde ao treinamento. O que significa isso? Quanto mais treinado esse músculo for, mais forte ele será e mais eficiente ele será para fazer esse trabalho de contração baixando e relaxamento subindo. Muito bem, vamos à frente. Agora aqui nós vamos verificar ainda o músculo diafragma. Vocês podem ver ele fazendo a divisão entre relaxando e contraindo. Nós podemos agora perceber a área pulmonar sendo colocada e aqui a grande discussão. Ao contrair, o diafragma amplia a área pulmonar, vejam bem, ele contrai, ele amplia a área pulmonar, ele relaxa, ele diminui a área pulmonar. E as vísceras que estão abaixo, ao contrair, elas são comprimidas. São relaxadas ao subir o diafragma, as vísceras são comprimidas, já que o diafragma desce ao se contrair. Isso é um ponto importante, vamos colocar aqui de novo. Vejam bem, a área pulmonar que está aqui, ela ampliou, a área pulmonar que está aqui, ela diminuiu. No momento que amplia ou diminui a área pulmonar, ampliando, diminuindo a área pulmonar, ampliando e diminuindo a área pulmonar. Ao realizarmos isso, se nós pensarmos agora na área visceral, nós comprimimos a área visceral e aumentamos a área visceral. Diminuímos a área visceral e aumentamos a área visceral. Então, ao aumentar a área pulmonar, nós diminuímos a área visceral. Ao diminuirmos a área pulmonar, nós aumentamos a área visceral. Muito bem, qual é a relação disso então com o exercício físico? Vamos analisar agora aqui. E qual a relação desse com o músculo respiratório que ocorre na corrida? Então nós temos mais uma vez aqui o diafragma contraindo e relaxando nesse momento. A área pulmonar, quando o diafragma contrai, ela é ampliada. A área pulmonar, quando o diafragma relaxa, ela é diminuída. Dentro desse processo, nós podemos entender então
que quando o diafragma contrai, nesse processo agora aqui, nós fazemos a inspiração e o ar penetra para dentro dos pulmões. De novo, quando o diafragma contrai, amplia-se a área pulmonar e com isso o ar penetra para dentro dos pulmões, nós estamos na fase da inspiração. Quando o diafragma relaxa, que agora nós vamos voltar a entender isso na imagem aqui, quando o diafragma contrai, a área pulmonar é ampliada, o ar entra, inspiração, e aqui a expiração. O diafragma relaxa, a área pulmonar diminui e o ar sai de dentro dos pulmões. Vou fazer isso agora aqui, elencando e parando a imagem, para que nós possamos ter essa imagem mais detalhada. Então vamos lá de novo. Nós temos aqui a visão do diafragma, ele contraiu nesse processo, a área pulmonar ampliou, o ar entra, nós estamos em fase inspiratória, que é leve durante a inspiração em repouso. Numa inspiração em esforço físico, a contração do diafragma terá que ser maior, para que baixe mais, ampliando mais a área pulmonar e fazendo que entre mais ar para dentro dos pulmões, ou seja, em última análise, ampliando o nosso processo inspiratório. Ao relaxar o diafragma, que é o momento que nós vamos perceber agora aqui, ao relaxar o diafragma, a área pulmonar diminui, com isso o ar sai dos pulmões, nós estamos fazendo ou realizando o ato expiratório, a saída do ar de dentro dos pulmões, novamente a saída do ar, agora o diafragma contrai, amplia a área pulmonar, o ar entra, processo inspiratório. Voltando, esse processo inspiratório será mais forte na dependência da intensidade do exercício. Quanto mais intenso aerobicamente for o exercício, mais forte será essa contração do diafragma, mais forte ele baixará, maior será a ampliação da área pulmonar, mais ar entrará para dentro dos pulmões, nós teremos um processo inspiratório mais forte. Lembrem que nesse momento nós estamos comprimindo as vísceras. Com isso nós estamos aumentando a pressão intravisceral. Quando o diafragma contrai, diminui a área visceral, aumenta-se a pressão intravisceral e com isso amplia-se o pulmão, diminuindo a sua pressão, fazendo com que o ar entre. Aqui o processo inverso, agora o diafragma relaxando. No processo do relaxamento do diafragma, amplia-se a área intravisceral, diminui-se, portanto, a pressão intravisceral, aumenta-se a pressão intrapulmonar por diminuição da área dos pulmões e o ar sai dentro dos pulmões no processo expiratório. Essa relação entre contração e relaxamento do diafragma, nós vamos mostrar mais uma vez aqui, é o que será mais ampliado durante o exercício aeróbico, e lembrando que ele é um músculo, ele responde ao treinamento, ele se torna mais forte, mais resistente a essas contrações. Portanto, o indivíduo que treina aerobicamente e sistematicamente durante um período de tempo significativo, ele terá esse músculo diafragma mais treinado, e ao ter o músculo diafragma mais treinado, ele terá condições de fazer esse processo inspiratório, que ocorre nesse momento, de uma forma mais intensa e mais forte, contribuindo para que o ar ambiente penetre nos pulmões. Uma quantidade maior de ar penetrando nos pulmões, haverá melhores condições de captação do oxigênio. Então esse é o processo. O músculo diafragma é um forte músculo inspiratório, ele contribui na fase de inspiração, de entrada do ar para dentro dos pulmões, ao se contrair, ampliando a área pulmonar. E ele responde fortemente ao treinamento, se tornando mais forte e permitindo cada vez mais um processo inspiratório mais significativo, mais qualificado. Esse é um músculo, então, portanto, que quando você faz um treinamento aeróbio, na esteira ou na rua, se você é um corredor de rua, por exemplo, você terá esse músculo ao longo do tempo fortalecido e terá esse músculo com melhores condições de cumprir o seu processo fisiológico, de ampliar e diminuir a área pulmonar e, com isso, principalmente na ampliação da área pulmonar, aumentando a capacidade dos seus pulmões em receber ar do meio ambiente. Essa foi a abordagem do treino em foco de hoje, da fisiologia do treino, no aspecto de corrida de rua, no aspecto de corrida na academia, no aspecto de qualquer atividade aeróbica, seja ela ciclismo, seja ela natação, seja ela corrida, tanto em esteira quanto na rua, ou até mesmo uma caminhada. Só lembrando que a dependência da maior ou menor contração do diafragma está em função da intensidade da atividade aeróbica. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do treino em foco de hoje, da fisiologia da corrida de hoje, e até terça-feira que vem. Um grande abraço. Vejam bem, o consumo de oxigênio ele começa primeiramente por nós entendermos a absorção do oxigênio. Ou seja, esse oxigênio ele se encontra no ar ambiente. Esse ar ambiente deve ser inalado através de um processo inspiratório.
através das vias aéreas superiores, esse ar ambiente penetrará via traqueia,